Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vir conversar aqui com a gente da Amur Capital. Eu que agradeço. Nós temos esse hábito de trazer aqui empresas que prestam um ótimo serviço para deixar os nossos investidores tranquilos em relação aos produtos que eles estão contratando conosco, dado aí a boa performance dos trabalhos que vocês realizam, a forma como vocês administram os FDICs de vocês, que tem sido um exemplo, uma referência para o mercado. A gente achou que faria muito sentido ter essa conversa. Então, muito obrigado mais uma vez. É uma honra tê-los aqui conosco. Nós que agradecemos. Acho que faz parte, né? A M8 vem trabalhando nessa forma de manter excelência em questão de gestão e controle de FDICs, dos fundos de investimento em direitos creditórios, né? Justamente para ser um produto que trabalha com bastante segurança num mercado que ainda é um pouco desconhecido aí para os investidores, né? Então, nossa missão aí é passar aí um pouco da segurança aí desse mercado. Show de bola, Michel. Antes da gente falar um pouquinho sobre a M8 e sobre a metodologia utilizada por vocês, queria pedir para tu te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua história, da onde que tu vem, como é que tu veio parar na M8, por favor. Tá bom. Meu nome é Michel Rubin, né? Sou formado em administração de empresas, tenho aí aproximadamente 25 anos trabalhando no mercado de crédito, né? Iniciei minha carreira no Bank Boston, né? Passei aí por instituições americanas, né? Fui conhecer o middle market, né? Que são as pequenas e médias empresas, numa reviravolta, quando eu trabalhei em bancos médios, né? Conheci FDICs há mais ou menos 10 anos, onde assessorei o Banco Central aí numa liquidação de um banco, onde tive que resolver problemas de um FDIC que existia lá. Assumi um cargo de diretoria num dos maiores administradores, como o responsável por risco e compliance da gestora, de um dos maiores administradores de FDIC do mercado, né? Foi quando eu recebi o convite para vir para a M8, né? Para montar essa área de gestão de FDICs com um propósito bastante interessante, que era fazer a gestão de FDICs e montar fundos de renda fixa que seriam produtos de renda fixa para os clientes do Wealth da M8. Legal. Né? A M8 já fazia esse trabalho ou tu veio para fazer a implementação? A M8 fazia esse trabalho através de uma consultoria, né, de uma parceria, ainda era bastante pequena, né? A gente tinha aí um patrimônio, quando eu cheguei, de 100 milhões de reais, né? Com 2 fundos e dois funcionários, né? Hoje a gente já está com um patrimônio administrado na área de aproximadamente 2,5 bi, de FDICs somente 2 bi, com 8 pessoas trabalhando na equipe. Ótimo. Tá? Então foi um crescimento bastante expressivo aí nos últimos 4 anos. Legal, muito bacana. Bom, de 100 milhões para 2 bi em 4 anos é realmente bastante coisa, né? Bastante trabalho, Bastante viu? trabalho, parabéns. Michel, me diga uma coisa, vocês, durante esse tempo todo, vocês não faziam necessariamente captação para os FDICs através de distribuição via plataforma, né? Vocês estão fazendo isso há pouco tempo, na realidade. E estão fazendo isso há pouco tempo com uma performance espetacular, né? Uma busca muito interessante aí, a gente tem acompanhado a procura pelos produtos da M8. E eu queria entender um pouquinho da tua parte, a que tu atribui essa performance muito bacana na distribuição dos fundos? Na verdade, Marcos, eu tenho que voltar um pouco na história para contar um pouco do que é a M8 e aí o porquê do sucesso desses produtos hoje, né? Legal. A M8 inicialmente ela era uma casa de wealth somente, Certo. né? Na verdade, a gente trabalha aí fazendo a parte líquida e ilíquida de aproximadamente 27 famílias, com uma concentração maior em 13, né? E lá atrás, né, a gente entende que trabalhar com esse ultra high, que é essa ponta do wealth da M8, a gente precisa trabalhar muito a preservação de patrimônio, Certo. né?
Enquanto o CDI, lá atrás, pré-2017, estava ainda nos patamares de 8 e etc., é fácil você fazer uma gestão de um fundo de uma família e conseguir atingir um resultado nominal interessante para eles. Sim. A partir do momento que a gente vê o CDI apontando para baixo, né, a gente já começa a ter algumas preocupações, porque os clientes já começam a entender que a gente precisa achar ativos mais rentáveis aí na renda fixa. Como o cliente de wealth não é um cliente de remunerações fortes, de volatilidade forte, ele é preservação de patrimônio, a gente precisava encontrar um produto na renda fixa que fosse interessante. Tá? Hoje, para você ter ideia, a gente tem um patrimônio administrado de famílias de aproximadamente 4 bi, que somado à área de crédito, a gente tem aí aproximadamente 6 bi de AUM. Tá? Aonde a gente foi encontrar essa característica, né? A gente tem aí da equipe, os principais sócios já vêm desse mercado, vêm de Banco Safra, eu venho do mercado de crédito middle, e a gente gosta bastante desse modelo de FDICs. Legal. Tá? Por quê? Porque, se bem gerido, a gente consegue ter uma segurança e um alinhamento de interesse na questão do crédito que nos traz um conforto para investir o dinheiro do wealth, inicialmente, nessa renda fixa. Então, por meio da gestão de FDICs e pulverização de risco de crédito, a gente montou, inicialmente, um fundo que investiria em cotas de FDICs, tanto os FDICs pulverizados quanto a carteira do FIC, né, que é o Credit Opportunities, pulverizando em diversos FDICs, e isso traria um alfa na carteira de renda fixa do wealth. Né? E ao que se deve esse sucesso na procura desse produto hoje por parte de investidores? Né? É bem o que você falou. A gente tem feito uma análise, a gente incubou esse fundo dentro de casa para os nossos clientes no modelo de gestão de FDICs nossos aqui, né? Durante 55 meses antes de ir com ele a mercado. Entendi. Né? Então, a gente só foi a mercado a partir do momento que eu tenho certeza de ter ativos bons o suficiente para suportar o crescimento da captação no fundo, mantendo o mesmo modelo de análise conservador que eu tenho hoje. Legal. Né? Ou seja, vocês estressaram bastante o modelo antes de ir ao mercado, vocês constituíram uma segurança e uma confiança em cima do modelo de gestão que deixou vocês tranquilos para poder fazer a distribuição sem medo de ter surpresas. Sim, sim. E de certa forma, eu acho que isso é necessário, né? Porque os fundos que estão sendo distribuídos são os fundos que o gestor da área de wealth investe, que as nossas famílias investem. Legal. Então, inclusive nós, gestores, a gestora, também investimos. Né? Ele é um modelo que, por ser um crédito estruturado, a gente precisa ter alguns momentos de estresse antes de lançar o produto ao mercado. Tá? Pelo simples fato, a M8 ela não é só uma asset, ela tem um wealth por trás. Entendi. Se eu tiver um problema hoje, o Credit Opportunities, que é o nosso principal veículo, está com 130 milhões de patrimônio aproximadamente, eu não posso ter um fundo com 130 milhões me gerando um risco de imagem, um prejuízo ao cotista, que possa afetar o todo do nosso negócio. Né? Porque eu tenho um outro negócio aqui, que no total a gente tem 6 bi. Né? Então, a gente estressou em alguns momentos de mercado, como pandemia, como greve dos caminhoneiros, que afeta bastante o nosso mercado de recebíveis nos FDICs, entendeu bem essa estrutura para aí sim começar a fazer um movimento de ir a mercado com o fundo. E vocês tiveram uma oportunidade de testar níveis de estresse altíssimos, né? Porque os 2 episódios que tu comentou, que foi a pandemia e a greve dos caminhoneiros, foram episódios que teriam tudo para gerar um nível de default alto e provavelmente quem não estava fazendo uma boa gestão passou por isso, né? Como é que vocês passaram aí por esses 2 testes de estresse?
Olha, eu vou ser bastante sincero, tá? Eu dormi um pouco menos nessas épocas, Todo tá? mundo, né? Porque quem trabalha principalmente com crédito, né? A gente precisa. O meu estresse não é não é a questão do FDIC, dos FDICs emprestarem o dinheiro, Uhum. né? Comprarem recebíveis, né? O nosso estresse é esse dinheiro voltar para a carteira do Claro, FDIC, claro. né? Uhum. Dentro do nosso modelo de gestão, que não só a parte quantitativa dos fundos, mas a parte qualitativa de quem está por trás da originação, monitoramento e cobrança de crédito, né? Essa avaliação qualitativa, né? A gente conseguiu ter uma carteira de FDICs que não passou por problema. Legal. Sim, passou por prorrogação de papéis, venceu e pagou depois, com atraso e etc. Normal, mas isso acontece normalmente. Existiu um pico de atraso, mas que depois se normalizou. Legal. Isso, desculpa até interromper, isso é uma característica do tipo de fundo que a gente aplica. Legal. O prazo médio dos recebíveis dos FDICs que a gente tem aprovado para investir é de 35 dias. Então, todos eles conseguiram voltar a carteira para os mercados essenciais para conseguir ter um retorno mais seguro desses recursos. Show de bola. Michel, tu comentou um pouquinho sobre originação e sobre gestão dos originadores. Acho que esse é um dos pontos fortes aí do trabalho que vocês realizam, né? Explica aqui um pouquinho para nós, por favor. Vocês não fazem originação, né? Quem faz essa originação e como tu controla o trabalho desses originadores para ter segurança de que os títulos que estão vindo são títulos bons e seguros? Essa é uma pergunta muito boa, né? A M8, a gente aqui, pelo modelo de gestão do nosso FIC, que investe em FDICs, e dos nossos FDICs, a gente não faz a originação de crédito e abertura de limite de crédito para as empresas, né? A gente sempre vai trabalhar com FDICs, que são FDICs pulverizados, né? E por regiões. Por exemplo, o FIC, o Credit Opportunities, ele investe em 20 FDICs diferentes. Certo. Eu tento pulverizar a carteira entre regiões e consultoras de crédito diferentes. Legal. Quem são as consultoras de crédito? São empresas contratadas pelo fundo, que são as antigas securitizadoras, as antigas factories, né? Onde o dono dessas consultoras e das factories entra na cota subordinada do fundo, que é aquela cota que é o colchão de garantia para o investidor da SEM. Legal. Né? Cada consultora de crédito, sendo o dono desta consultora, o cotista júnior, que é quem entra na perda dos créditos inadimplidos inicialmente, né? Isso já me traz uma segurança muito grande. E as consultoras de crédito, qual é a avaliação que a gente tem da consultora de crédito? Basta ele abrir uma consultora de crédito e aportar dinheiro no FDIC? Não. A análise qualitativa que a gente faz dentro de cada consultor de crédito, muitas vezes, é muito mais importante do que simplesmente a quantitativa. A análise quantitativa de um fundo que trabalha com recebíveis, ela é praticamente igual. Você vai checar os mesmos índices e, por ser muito pulverizado, os índices acabam sendo parecidos. Legal. Então, a análise qualitativa, ela vem não só para complementar, mas como para se tornar muito importante dentro desse processo. Quem é a pessoa que está por trás dessa originadora de crédito? Quem é a pessoa que está por trás dessa empresa que monitora e que cobra esses créditos? Eu, como gestor, eu aprovo a aquisição desses créditos que me é indicado por essa consultora. Eu tenho que confiar e tenho que estar próximo dessa consultora para confiar no trabalho, até porque nós também somos investidores. Sim. Né? Então, o que a gente analisa? Qual é o histórico do dono dessa consultora de crédito? Como ele começou esse trabalho? Né? A gente sabe, o Brasil não é para amador. Cada hora é uma coisa diferente. Sem dúvida. Né? Então, eu preciso do histórico. Qual é a estrutura física? O tipo de sistema que eles usam? Qual é o sistema de monitoramento de crédito? Quem são as principais pessoas, as pessoas-chave que fazem análise, monitoramento e cobrança? Da onde eles vieram? Se vieram deste mercado de crédito e recebíveis ou não?
Não adianta eu ter um FDIC que eu invisto que trabalha como empresa de middle market e o responsável pela área de crédito sempre ter trabalhado com área de corporate. Não funciona. Ele seria bom para renda fixa na questão de aquisição de debêntures, de letras financeiras e etc. Não de duplicatas. Sem dúvida. Né? Então, essa análise qualitativa é muito importante. Né? Hoje, para você ter ideia, eu tenho fundos aqui que o patrimônio do fundo total é de 250 milhões, a cota subordinada do consultor de crédito é de 70 milhões, e é uma empresa que tem 80 funcionários olhando para isso. Legal. Qual é o meu papel como gestor dos FDICs? E isso que me dá a segurança de ter um FIC que investe nesses FDICs. O meu papel é checar desde do comitê de crédito que foi feito lá na consultora, na hora que eles apontam que querem comprar recebíveis daquela empresa, eu tenho uma área de crédito própria aqui que refaz toda essa análise. Certo. Né? E a partir do momento que o fundo começa a trabalhar, eu tenho uma área de crédito aqui que olha operação a operação, checando quem é o tomador do crédito, de quem eu estou comprando esse recebível, quem é o pagador desse recebível. E monitorando, inclusive, o lastro, que são as notas fiscais comprovando essas vendas de uma empresa para outra, que é a antecipação do recebível que eu estou fazendo. Entendi. Né? Não, legal, Michel, tu cria uma super, na realidade, assim, tu cria uma super estrutura onde tu deixa, primeiro, né, a originação e esse processamento dos recebíveis já é uma habilidade que essas empresas, esses consultores com quem tu trabalha já têm de muitos anos, né? Então, eles já têm tecnologia, já têm inteligência para desenvolver isso. O fato deles serem cotistas subordinados do fundo já coloca eles no risco junto, então eles já ficam super interessados que a coisa funcione da melhor forma possível também, né? Então, não é um originador que não tem compromisso nenhum com a segurança do título que ele está trazendo. Pelo contrário, se der problema, quem vai pagar inicialmente é ele, então ele também está super alinhado com o interesse de que a coisa dê certo, né? Esse alinhamento de interesse é o principal, porque, na verdade, este cotista que é o originador, quem monitora e quem cobra esses direitos creditórios, ele só recebe o dinheiro dele num possível resgate do fundo a partir do momento que todos os investidores das cotas sêniores e mezanino, que são as cotas que os nossos fundos aqui investem, receberem o dinheiro. Legal. Michel, eu vou te pedir uma gentileza só. Como a gente vai passar esse vídeo para muitos investidores e muitos deles não entendem exatamente como que é a estrutura de um FDIC, e o que a gente está falando aqui é super relevante, é o fato dos consultores serem investidores na cota sênior. Se tu puder explicar um pouquinho essa composição das cotas do fundo, para que quem está nos assistindo entenda qual é o impacto real disso na segurança do fundo, por favor. Claro, eu acho que é até mais fácil esse tipo de FDIC que eu invisto. Eu vou fazer um paralelo com um banco. Legal. Tá? Aí fica mais fácil. O FDIC, a estrutura de capital do FDIC, ele é composta por 3 cotas. Certo. Tá? Que é a cota subordinada júnior, a cota mezanino e a cota sênior. Certo. A cota subordinada júnior, né, quando a gente trabalha com banco, ela é a cota do banqueiro. Tá? Que por isso que eu gosto da parte da consultora de crédito, ser a cota júnior. É o capital do banqueiro. Né? Ela é a cota que ela é responsável pelo pagamento de todas as despesas do fundo e por absorver as primeiras perdas desse fundo. Né? Só que ela também é a cota que fica com o resultado da alavancagem, que é um segundo ponto que a gente vai conversar. As cotas que são chamadas cotas superiores, que são as cotas mezanino e as cotas sêniores, geralmente são as cotas dos investidores. Tá? A cota superior, que é a chamada mezanino, ela é uma cota que ela tem a subordinação da cota júnior, ou seja, ela está protegida pelas perdas, né? Pelas primeiras perdas pela cota júnior, e ela protege a cota sênior, que é a mais segura do FDIC, se eu tiver as perdas que acabaram com as cotas júniores,
Aí as perdas começam a entrar para mezanino e só depois na sênior. Tá. Né? Então, geralmente a cota júnior ela é uma cota que ela tem volatilidade. Porque entra perda, entra despesa, entra diferentes taxas na hora do desconto, que são as receitas do fundo. Legal. A cota mezanino ela tem uma rentabilidade um pouco mais alta do que a cota sênior. Tá. Por quê? Ela ainda está suportando a garantia da sênior. Tá. E a cota superior, a cota sênior, que é a cota geralmente que os investimentos, os fundos de renda fixa investem, etc., que é a cota mais segura do FDIC. Ela é uma cota que ela tem uma rentabilidade menor que a mezanino, mas ela está suportada, né, pela subordinação da cota júnior e da cota mezanino. Então a gente tem, que é o que a gente chama de índice de subordinação. Legal. Tá? Legal. Então, dentro dessa estrutura, eu vou ter lá o capital do banqueiro, que é o originador. Que representa quanto por cento do patrimônio do fundo? Do nosso FIC-FIM, eu tenho aqui um mínimo, tá? Que eu trabalho, que é 30%. 30%. De subordinação para as minhas cotas. Ou seja, para o cliente final tomar algum tipo de prejuízo, precisa ter dado um problema equivalente a 30% do tamanho do fundo. Exato. Então, vamos colocar em números, tá? O mundo precisa estar caindo. Exatamente. Tá. Vamos, colocando um pouco mais em número, acho que aí vai facilitar. Hoje eu tenho 20 FDICs que eu invisto. Certo. Todos esses FDICs são de recebíveis pulverizados. Legal. Sendo que, além disso, eu vou pulverizar por região. Eu tenho um FDIC do Rio de Janeiro, 3 FDICs aqui de São Paulo, sendo 2 da capital e 2 do interior, 3 do interior, desculpa. Eu tenho 3 FDICs de Joinville, tá. Eu tenho 3 FDICs de Porto Alegre. Então, são regiões diferentes que trabalham comprando recebíveis de empresas diferentes, certo? Pulverizando assim a minha carteira nesses 20 ativos. Legal. Né? A partir daí, eu vou calcular os índices de risco que eu tenho dessa carteira inteira. Hoje, eu trabalho com subordinação, isso por política nossa aqui, mínima de 30%, na média. Tá. Sendo que, pulverizando a carteira nesses 20 FDICs, tá? Eu vou ter crédito para mais ou menos aí 7 mil empresas. Tá? O que significa isso? De 7 mil empresas que a gente compra recebíveis, 30% disso, hoje o nosso índice está em 33%, mas vamos falar no mínimo que eu aceito aqui. De 7 mil empresas, 30% disso precisam quebrar para que eu tenha uma volatilidade na cota do Credit Opportunities. Por que volatilidade? A cota do Credit Opportunities, o Credit Opportunities ele só compra cota sênior e um pedaço de cota mezanino. Tá? As cotas sêniores e mezanino, ela tem uma rentabilidade pré-acordada, que é o CDI mais 4,5, geralmente na sênior, e CDI mais 5,5 na mezanino. Ok. Tá? Com essa rentabilidade pré-acordada, eu tenho um fundo sem volatilidade, inclusive em período de crise. Por quê? Vamos lembrar, é a cota júnior que me paga a rentabilidade. Né? Então, se eu tenho 30% de subordinação para as minhas cotas, das 7 mil empresas que eu compro essas duplicatas, 30% precisam quebrar para eu ter uma volatilidade na minha cota. A partir daí, eu começo a ter perda nas minhas cotas. Então, não é que o patrimônio do fundo vai zerar se 30% quebrarem. Agora, quando a gente fala em 2 mil empresas no universo de 7 mil empresas quebrarem, é aquilo que você falou. O menor dos nossos problemas vai ser a volatilidade na cota do meu fundo. Acho que o Brasil vai estar com problemas muito mais sérios do que simplesmente o Credit Opportunities. Sem dúvida. Né? E é por isso que a gente entende e está lançando esse fundo a mercado agora. A gente incubou esse modelo de gestão de controle dentro de casa, porque, na verdade, era o nosso dinheiro e o dinheiro das famílias que a gente atende que estavam nesse fundo. Como é que eu vou trabalhar este mercado de uma forma segura, né? Protegendo o dinheiro, o nosso dinheiro e o dinheiro das nossas famílias. A partir do momento de 50 meses, 55 meses de teste, a gente está levando esse fundo a mercado. A gente começou esse trabalho há 7 meses atrás. A M8, ela não era uma gestora conhecida, tanto é que LinkedIn, a gente tem um LinkedIn faz 6 meses, né? Porque é um trabalho muito de relacionamento, né? Então, a gente
começou esse trabalho e, pô, tá super bem reconhecido pelo mercado, está sendo um trabalho de muito sucesso. Legal. Eu estou perguntando tudo isso porque, via de regra, os FDICs eles oferecem uma rentabilidade maior do que a média dos outros veículos, mas muitas pessoas associam isso a um nível de risco muito maior, né? Então, vocês, o próprio histórico de vocês, do motivo pela qual foi necessário começar a olhar para FDICs como uma alternativa à renda fixa, quando ela estava lá batendo a casa dos 2%, certamente vocês também pensaram nisso e muito provavelmente criaram toda essa estrutura de inteligência de análise de crédito, de inteligência de pulverização, justamente para mitigar esse risco, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje é uma forma pelo que eu estou entendendo, é uma forma do cliente, do investidor, sim, ter uma alternativa que gera um rendimento acima da média do mercado, mas dentro de uma lógica de segurança que está super controlada. Não tem absolutamente nada feito de forma irresponsável, muito contrário, tem um grande trabalho de inteligência, tanto de pulverização, tanto na forma da originação. A gente acabou não comentando isso, mas o fato de vocês não fazerem originação também dá para vocês uma liberdade no aceite ou não dos títulos, vocês não estão conflitados, né? Vocês não têm um comercial botando exigindo de vocês que afrouxem um pouco a análise de crédito para poder aumentar o volume da carteira. Vocês, acho que esse alinhamento é super importante e dá uma independência de decisão maravilhosa para que vocês consigam manter esse nível de segurança e consistência na análise do crédito e na segurança do fundo, né? Sim, na verdade, assim, primeiro, esse alinhamento de interesse é super interessante, né? Você falou, eu não origino crédito para as carteiras. Como, obrigatoriamente, o cotista subordinado do fundo, ele é o dono da consultora, eu entro num conflito que, se eu originar um crédito para alguma carteira e esse crédito der um default, sim, ele vai vir me culpar. Sem dúvida. Outra, por que eu originaria? Eu tenho 16 FDICs que eu faço a gestão. O meu FIC, 80% dele aplica em FDICs nossos aqui, até para dar segurança. A partir do momento que eu origino um crédito para um fundo, por que eu originei para um e não originei para outro? Eu estou abrindo a carteira de um e de outro? Não. Então, eu também tenho o meu alinhamento de interesse. Qual é o meu alinhamento de interesse? É ser isento. Eu não tenho acesso à área comercial das consultoras de crédito. Né? Algumas eu participo de comitê porque eles pedem. Certo. Geralmente, o meu contato é com o dono, que é com o cotista subordinado. O meu operacional, que aprova as operações, acaba ficando na operação junto com esse pessoal o tempo inteiro, né, via grupos e etc. Mas é só para a operação. Eu tenho que ser isento, e eu breco muitas operações de crédito que, pelo fato de eu ter investimento em FDICs que também não são meus, e pelo fato de eu ter uma pessoa aqui na área de crédito que tem uma experiência de 25 anos em análise de crédito de bancos e FDICs, a gente tem muito acesso ao mercado. Então, dependendo da operação, né, a gente checa 100% das operações. Operação acima de R$500 mil para esses FDICs que a gente faz a gestão, só o Éder, que é meu diretor de crédito, ou eu podemos aprovar. Legal. E a gente faz uma checagem extensa antes dessas operações e eu breco sim a operação se eu entendo que ela não faz bem para o fundo. Muitas vezes, ser isento é interessante porque o dono da consultora, às vezes está viajando, está em visita, não passou no comitê de crédito, ele liga me agradecendo. Por quê? Porque eu tenho informação de mercado, que muitas vezes eles não têm, de que aquela empresa que eu estou comprando recebível está dando problema num outro FDIC ou num outro banco. Então, eu ser isento comprova mais ainda o alinhamento de interesse. Eu não gero prejuízo, eu faço um trabalho de gestão. Eu olho, eu decido a compra ou a não compra daquele direito creditório. Eu não vou atrás da empresa, eu não vou atrás, eu não converso com os comerciais das consultoras não têm acesso aqui à área de gestão. E a minha decisão, ela é firme na questão de direito creditório, na questão de risco de crédito e na questão dos enquadramentos regulatórios do fundo. Perfeito. Né? Quando a gente entende um FDIC, é isso que acaba... Você colocou muito essa questão, ele tem um spread um pouco mais alto por questão de risco mais alto.
Na verdade, todo mundo entende por risco mais alto um ativo que ele não é bem conhecido. Uhum. O FDIC ele tem que ser olhado de forma diferente. Ele não pode ser olhado como um ativo normal de renda fixa. Uhum. Por quê? Já é praticado há muito tempo pelos bancos. Quando eu compro uma cota sênior de um FDIC, na verdade, eu estou dando uma linha de crédito para uma securitizadora ou para uma factoring. A análise de uma securitizadora e de uma factoring, quando eu estou dando uma linha de crédito para eles, que é a cota sênior, ela é uma análise completamente diferente do que se eu analisar uma debenture. São outros números, Sem são dúvida. outros índices, são Sem carteiras, e é lá que a gente se apega. Uhum. Então, este mercado é um mercado que, hoje, pelo fato do spread que está pagando no over CDI, você tem muitos investidores vindo para ele. Uhum. Mas é um mercado que ainda só está começando, né? E a gente aqui se profissionalizou como uma casa que sabe analisar este tipo de crédito, esse Legal. tipo de ativo. Legal, legal. Tá? Michel, tu como um grande conhecedor aí da área, né? Imaginando o nosso investidor como uma pessoa que está começando a entender sobre o assunto FDICs, começando a estudar um pouco mais do assunto para trazer essa como uma alternativa de alocação da sua carteira. Quais são as tuas recomendações assim de cuidados e atenções quando o investidor vai ler a lâmina do fundo? O que tu acha importante ele não só ler, mas esclarecer junto ao assessor dele, junto à empresa que está assessorando ele, eventualmente até junto com o próprio FDIC, para que ele tenha a segurança de que está entrando numa boa alternativa de investimento? Olha, eu acho que assim, principalmente quando ele for ler a lâmina, eu acho que assim, essas lâminas, elas são muito convidativas para você investir. Por quê? Porque as remunerações são excelentes, né? Hoje, a renda fixa, a gente vê a renda fixa pagando aí CDI mais 1 e pouco, vai CDI mais 2, num título um pouco mais high grade, enquanto você tem fundos aí pagando CDI mais 3,5 com prazo de D60 a D90, né? Eu acho que assim, a gente, antes de investir, o melhor investimento é aquele que você investe e vai dormir tranquilo. Sem dúvida. Eu acho assim, primeiro, a primeira coisa, o acesso ao gestor, né? Eu acho que se eu coloco um fundo desse a mercado, eu estou preparado a receber questionamentos de assessores e etc. Já me estruturei para isso. Legal. Tá? Por quê? No fim do dia, é aquilo que eu falei, você é um fundo que pulveriza em linhas de créditos para securitizador. Né? Então, a análise é outra, o gestor tem que estar a postos aí para tirar as dúvidas. Eu acho que, dentro da segurança, a gente precisa olhar pulverização, subordinação, legal, que é o capital comprometido e a subordinação que a gente tem para a nossa carteira. Quando tu fala subordinação, né? É o percentual de subordinação. Exatamente. Tá bem. O que tu considera um percentual saudável a partir de que percentual? Eu gosto de trabalhar com 30%. Tá bem, legal. Entender bem a carteira de quem que esse FIC está investindo. Porque aquilo do alinhamento de interesse. Não adianta eu ter um FDIC, por exemplo, que o fundo, eu investir num FDIC em que a cota subordinada não seja do originador do crédito. Entendi. Por quê? Emprestar o dinheiro dos outros é muito mais fácil do que emprestar o meu dinheiro próprio. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, eu acho que tem que olhar todo o arcabouço de como é feita a análise desses FDICs que o FIC está investindo, em termos de subordinação, percentual de perda. São alguns índices até que eu disponibilizo na nossa lâmina. Eu sempre solto a lâmina com a carta mensal. Por quê? Lá embaixo tem uns índices que tem a liquidez do fundo, que tem índice de perda, índice de recompra, que são as substituições, certo, a gestão, quem faz a gestão desses fundos. Então, trabalhar não somente essa questão da pulverização, como a subordinação, porque no fim do dia a subordinação é o alinhamento de interesse, sem dúvida, né? E o colchão de garantia de quem está investindo, mas também entender o histórico da gestora que está fazendo esse modelo. Certo. E o capacity que ela tem de fazer a avaliação bem feita. Legal. Né? Então, eu acho que isso é o principal alicerce aí de iniciar a análise em termos de FDIC.
Show de bola, show de bola. De novo, né? Quando tu mencionou antes, a análise do FDIC é totalmente diferente da análise de uma debenture, de um crédito estruturado por uma empresa da economia real que trabalha em algum setor específico. E para muitas pessoas, muitos executivos, eventualmente é mais fácil analisar, porque muitas pessoas, muitos investidores trabalham em uma empresa, conseguem olhar e ver um DRE, ver uma análise de resultados no tempo, entender se a empresa está indo bem, qual é a tese de investimento daquela dívida. No FDIC já é outra história, né? No FDIC, pouquíssimas pessoas têm capacidade real de analisar detalhadamente as empresas que estão participando desse negócio, né? Então, realmente precisa ser algo que está sendo colocado por alguém que tem expertise. Sim, e além disso, tá? Trabalhando no mercado de FDICs, é igual ao mercado de fundos multimercado, né? Eu tenho fundos multimercado que operam moedas, fundos multimercado que operam juros, fundos multimercado que operam ações. FDIC é igual. Eu tenho FDICs que trabalham pulverizado multicedente multisacado, eu tenho FDICs que trabalham concentrado, que tem uma operação de crédito só lá dentro. Certo. Eu tenho FDICs que trabalham com operações de agro. Então, dentro do mundo FDICs, né, o que todo mundo entende hoje, ele investe em FDICs. E pronto. E o FDIC, quem investe em FDICs de agro, quem investe em FDICs multicedente multisacado, para o investidor que está começando nesse mundo, investe em FDICs. Mas são coisas totalmente diferentes, né? É outro bicho, é outro mundo. Eu vou te falar, eu faço a gestão de um fundo aqui que ele não está no Opportunities, né? A gente só entra nos fundos mais agressivos, mas eu compro agenda de artistas de shows, agenda de shows. Legal. Então, é uma coisa completamente diferente. O FDIC, ele é crédito. Né? Eu compro recebíveis e dentro dessa aquisição de recebíveis, um papelzinho que eu faça, o Michel deve R$1.000 para o Marcos, isso pode ser descontado num FDIC não padronizado, que é um modelo de FDIC mais arriscado. Sim. Então, tem que entender, eu acho que o principal movimento do investidor é entender, legal, eu estou comprando um fundo que faz a gestão uma casa, mas essa casa eu trabalho com multicedente e multisacado muito bem, que é o meu maior histórico. Certo. Tem outras casas que trabalham com fintechs, tem outras casas que trabalham com agro. Tem que entender qual é o mercado, porque às vezes você consegue pulverizar essa carteira de crédito com um spread bom dentro de 2, 3 gestoras, que cada uma trabalha com um modelo de FDIC diferente. Sem dúvida. E para o próprio investidor, às vezes, ele quer buscar uma identificação com o modelo de negócios, né? Seja setor, seja a forma de fazer a colocação. Vocês têm algum setor ou algum modelo que vocês não fazem, ou que vocês não olham, que vocês não estão confortáveis ainda para operar? Olha, eu vou te ser bem sincero, tem alguns, tá? Tá. Eu vou te falar, o agro, por exemplo, é um deles. Certo. Por quê? Agro você tem que conhecer muito bem. Eu tenho que montar uma equipe de 4 ou 5 pessoas para trabalhar com risco de crédito de agro. Certo. Né? Fintech, eu estou começando. Tá. Né? Então, por quê? Porque é um outro modelo, é um modelo estatístico. É um computador. Eu ainda sou daquele pessoal de crédito que acha que, para você dar crédito, eu vou com a consultora, né? Eles têm que me apresentar um relatório de visita na empresa antes de eu aprovar uma operação. Entendi. Eu ainda sou daquela fase de olho no olho, né, sim, no crédito. Então, são coisas que eu estou vendo, estou me atualizando. Tá. Né? Então, assim, tem diversas classes de FDICs que a gente está começando a atuar agora e está olhando. Certo. Né? Eu acho que uma das coisas, uma das análises super importantes é o expertise que o gestor tem dentro do mercado que ele atua. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Vai ficar confortável em operar naquele mercado ou não. E tem alguma novidade assim dentro da área de FDIC, seja em legislação, seja em tecnologia, alguma coisa assim por acontecer que tu considera que vai ser importante? Tem sim. Existe desde o ano passado uma expectativa nossa de sair a nova regulamentação da 356, certo. Que é a instrução CVM que rege os FDICs. Legal. Tá? A gente está esperando, na verdade o Brasil está engatinhando neste mercado de fundos de créditos ainda. Sem dúvida. A gente está esperando uma norma que vai mudar bastante coisa, vai facilitar.
Hoje, infelizmente, FDICs estão só para investidores qualificados, É verdade. né? Mas com essa normativa, acho que o principal ponto para nós aí que trabalhamos nesse mercado de investidor é que os FDICs padronizados vão descer de classe e vão para a classe de investidor em geral. Que legal, que legal. Então, isso eu acho que é o principal ponto. Show de bola. Tá? Legal, Michel. Bom, muito obrigado aí pela aula, primeiramente, né? Sempre bom falar com super especialistas aqui de setores específicos. A gente acompanha bastante o trabalho de vocês. Temos muitos clientes que perguntam muito a respeito do trabalho que vocês fazem. Por isso que a gente achou interessante ter essa conversa aqui, bater esse papo, que é uma forma de fazer um esclarecimento de assuntos diversos, de pautas diversas, já para um universo de pessoas muito maior. Então, sem dúvida, quem está assistindo aqui essa conversa conosco vai sair mais rico em conhecimento, vai sair mais confortável em trazer o FDIC para dentro da sua alocação e também vai sair mais conhecedor desse assunto tão interessante que é o mundo de crédito estruturado, crédito privado. Bom, excelente, espero ter ajudado. Agradeço muito a oportunidade. Eu acho que um dos meus papéis sim passar um pouco dessa imagem de que FDIC não é aquele bicho de 7 cabeças a partir do momento que a gente sabe olhar se bem feito, né, Michel? Se bem feito, né? Qualquer fundo de investimento onde a gestão não é bem feita, ele pode comprar só título público, tá? E a gestão não for bem feita, não for com seriedade, o cotista vai tomar um prejuízo. É verdade. O trabalho do bom gestor é diligenciar bem a análise para que possa trazer resultados e, principalmente, ser diligente para não gerar prejuízos. Prejuízos em crédito podem acontecer, é normal, né? Faz parte do jogo. O que eu não posso, como gestor, é ter um prejuízo na carteira sem ter sido diligente, sem ter analisado o risco-retorno da operação. Eu acho que é importante, até como no final, eu colocar para vocês, não é porque o dono da consultora de crédito ou a consultora de crédito é uma cotista subordinada do fundo, que ele pode fazer qualquer coisa no crédito. Eu, como gestor, eu respondo na CVM e na Ambima. Se o cotista subordinado júnior tiver um prejuízo na cota por um default, por uma inadimplência, e eu, como gestor, não tiver analisado, por mais que esse originador que tenha trazido o crédito, quem comprou e o responsável pela compra deste crédito é o gestor. Legal. Então, aí entra mais um alinhamento de interesse de que eu não posso deixar o cotista subordinado comprar qualquer ativo. Tá? Então, o nosso trabalho aqui, e é onde a gente tem tido um grande sucesso com outros investidores, é justamente esse trabalho de diligência de análise e de gestão ativa na carteira desses FDICs. Isso que traz segurança. Tá ótimo, tá joia. Michel, para o nosso cliente aqui que ouviu a nossa conversa, né, para quem está conversando conosco, se interessou, qual a nomenclatura dos fundos da M8, como é que ele vai encontrar esses fundos na plataforma? Bom, vamos lá. Esses fundos, geralmente, eles estão sob demanda no BTG. Tá? Por quê? Porque são fundos tidos aí como crédito estruturado. Tá? Hoje, a gente tem 2 fundos para investidor qualificado. Então, eu tenho um fundo que é o carro-chefe, né? Que é o fundo que entrou agora com as 5 estrelas no ranking FGV, chama M8 Credit Opportunities. Tá? Que ele é um fundo que ele tem uma volatilidade super baixa por só investir em cotas sêniores e mezanino. As mezaninos é só de FDICs que a gente faz a gestão. Tá? A gente tem uma expectativa desse fundo a CDI mais 3,5 para esse ano. Tá? Esse fundo é um fundo D90. Né? A gente tem um fundo mais agressivo, esse é o meu moderado. A gente tem um fundo que a gente fala que é um mais agressivo, que ele investe, ele é um Credit Opportunities, um pouco mais agressivo, porque ele investe na classe de cotas subordinadas também, de alguns fundos que eu faço a gestão aqui, né, um pedaço pequeno, mas ele é um D360 para investidor profissional. Esse fundo mais agressivo chama Credit Strategy, M8 Credit Strategy. M8 Credit Strategy.
Isso. E aí tem um fundo um pouco mais novo, que tem aí um ano e um pouco mais de um ano, né? Que é um fundo de renda fixa, que é um D30, que ele é mais conservador. Ele vai comprar até 40% dos ativos da carteira em cotas sêniores de FDICs abertos. FDICs abertos são aqueles que eles pagam em até D30 o resgate. Ok. E por isso o Capital Plus é um fundo com D32, para eu ter a liquidez sempre bem casada, né? Ele vai comprar até 40% da carteira em cotas sêniores de FDICs abertos, e o restante eu vou ter sempre de 10% a 15% em caixa para oportunidades high grade. Ok. E o restante da carteira a gente vai comprar high grade primeira linha. Metade LF, de instituição financeira, metade debentures e papéis aí de primeira linha. Que ele é um fundo um pouco mais conservador, expectativa de CDI mais 2 a 2,5 para o fim do ano, com o diferencial de já estar colocando o pé nesse mercado de FDICs em 40%. Tá? Qual foi a ideia desse fundo de renda fixa? Isso é interessante. Dos nossos FDICs aqui que a gente faz a gestão, quando a gente emitia as cotas, eu começava a ver diversos outros gestores do mercado comprando as cotas do FDIC, porque os outros gestores aprovam o meu modelo de gestão. Que legal. Que legal. Então eu falei, poxa, vou montar um fundo de renda fixa meu, porque se a parte de risco dos outros gestores, que é tida como os FDICs, eles compram o meu, e aí um fundo que deu super certo, ficou super legal. Que legal. Esse fundo chama M8 Capital Plus. Show de bola, show de bola. Então é isso, obrigado mais uma vez, Michel. Pessoal, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a M8, aí o Michel deu a dica aqui do nome dos fundos, mas mais do que isso, tá? Todo o pessoal da M8 quanto o Michel, eles são super acessíveis aqui, então quem tiver interesse em conversar diretamente, a gente pode montar um grupo aqui, fazer mais um bate-papo fechado. Novamente, né, a empresa está super aberta, tem um histórico maravilhoso aqui de performance, tem uma linha de gestão ativa muito séria, faz um belo trabalho, então acho que é uma bela alternativa aí para quem está começando a olhar esse mercado de FDICs, tá bom? Michel, obrigado mais uma vez, um abraço para toda a turma da M8 aí, estamos esperando a visita de vocês aqui no escritório, quando vocês estiverem passando por aqui, da mesma forma como nós vamos aí visitá-los quando a gente estiver passando por aí também. Com certeza, eu agradeço poxa, a gente está super à disposição, o que vocês precisarem, dúvidas, a gente entende este mercado como um mercado novo, que o pessoal está acessando, então assim, estamos super à disposição e super abertos a quaisquer dúvidas que possam surgir.